que leva uma pessoa comum a sequestrar um avião sem um único passageiro, realizar um barrel roll sobre a Bahia e direcionar a máquina para a floresta? O país inteiro buscou a resposta para essa pergunta e nunca a encontrou. Na tarde de 10 de agosto de 2018, um homem de 29 anos caminhava pela zona de serviço do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Nada de especial. Um funcionário indo para o seu turno. Ele passou pelo posto de controle destinado exclusivamente ao pessoal. Aproximou o crachá. A catraca estalou. As câmeras registraram seu rosto. Calmo, comum. O segurança atrás do balcão nem sequer levantou os olhos do monitor. Esse homem se chamava Richard Russell, funcionário do serviço de solo da companhia aérea Horizon Air. Um marido exemplar, um trabalhador calmo e responsável. Durante 4 anos, ele se dedicou a rebocar aeronaves e carregar bagagens de passageiros. Entre os colegas, Richard tinha a reputação de ser um rapaz quieto e humilde. Era valorizado e respeitado. Ninguém jamais o ouviu elevar a voz. Ninguém o viu em conflito com alguém. Ele era o tipo de pessoa que você só nota quando não está por perto. Mas 5 horas depois, no auge do turno de trabalho, esse homem cometeria um ato que chocaria o país inteiro. O que aconteceria a seguir mudaria seu destino para sempre e forçaria uma revisão dos protocolos de segurança nos aeroportos de toda a América. Embora naquele momento para o próprio Richard isso já não tivesse importância nenhuma. Richard Russell, carinhosamente chamado de Beeble na infância, nasceu na Flórida. No entanto, passou a maior parte de sua juventude no Alasca, para onde a família se mudou quando o menino ainda era muito pequeno. Um estado frio, invernos longos, onde escurece às 3 da tarde e amanhece perto do meio-dia. Uma comunidade unida, onde todos se conhecem, onde as notícias correm mais rápido do que o tempo que se leva para chegar à caixa de correio. Na escola, ele não se destacava em nada de especial. Estudou em uma instituição de ensino médio comum. Nem o melhor da classe, nem o pior. Em algum lugar no meio. Aquele tipo de aluno que os professores têm dificuldade em lembrar ao folhear diários antigos. Por outro lado, no ensino médio, apaixonou-se pelo esporte. Praticou luta livre. Aprendeu a suportar a dor e a não demonstrar fraqueza. Lançou disco. Treinos monótonos, repetindo o mesmo arremesso vez após vez, até que o corpo memorizasse o movimento melhor que a cabeça. E, em certo momento, tornou-se a estrela do time de futebol americano da escola. Um verdadeiro atleta nato, do tipo que sabe aguentar o golpe e não tem medo de uma competição justa. Daqueles que são respeitados no vestiário. Quando ele entrava em campo, as arquibancadas sabiam seu nome. Os pais dos colegas davam tapinhas em suas costas no estacionamento após os jogos. Em uma cidade pequena, isso significa muito. No baile de formatura, Richard fez um discurso, parado diante de um salão cheio de colegas e seus pais, em um terno que provavelmente era um pouco grande demais para ele. Falou sobre esporte, sobre o que significa jogar limpo. Disse: aquele que participa de competições e ao mesmo tempo cumpre as regras já é um vencedor. Não importa o placar no painel, importa como você se comportou no caminho até ele. O salão aplaudiu. Os professores assentiram. A mãe secou os olhos com um lenço. Durante todos os anos escolares, ele nunca quebrou uma única regra. Nenhuma. Nenhum atraso. Nenhum bilhete dos pais com uma doença inventada. Nenhuma cola em provas. Isso seria recordado repetidamente mais tarde, quando tentassem entender o que aconteceu, quando buscassem rachaduras na fachada impecável. Após a formatura em 2008, grandes perspectivas se abriam para o jovem.
A Universidade Estadual de Dakota do Norte o convidou para a seleção de futebol americano. Para um rapaz de uma cidadezinha no Alasca, isso era algo grandioso. Uma chance, um bilhete para outra vida. A oportunidade de ser alguém maior do que o filho do vizinho que corre bem com a bola. Mas, infelizmente, não foi possível repetir os sucessos escolares no nível universitário. A competição revelou-se mais dura. Ali, todos eram estrelas em suas escolas. Os treinos eram exaustivos. 6 da manhã, academia, ferro, campo novamente. Ou talvez, simplesmente tenha faltado algo por dentro. Aquele fogo que distingue os bons atletas dos grandes. No segundo ano, Richard abandonou os estudos. Silenciosamente, sem escândalo, sem explicações. Apenas arrumou suas coisas, colocou-as no carro e partiu. Ligou para os pais já do caminho. Desejando começar tudo de novo, mudou-se para o Oregon e matriculou-se em uma faculdade comunitária local. Novo estado, novas pessoas, uma folha em branco. Ninguém ali sabia que ele fora uma estrela do futebol. Ninguém perguntava por que ele largara a universidade. Era possível reinventar-se. Criado desde a infância em um ambiente religioso, ali ele mergulhou ainda mais fundo na fé. Juntou-se à organização cristã estudantil, Campus Crusade for Christ. Reuniões à noite, orações conjuntas, conversas sobre sentido e propósito. E assumiu voluntariamente o papel de mentor para estudantes do ensino médio. Ele gostava de ajudar, gostava de se sentir necessário, de sentir que suas palavras significavam algo para alguém. Em uma das reuniões, uma noite comum, cadeiras de plástico em círculo, café de máquina em copos de papel, cheiro de biscoitos baratos, ele conheceu uma moça chamada Hannah. Ela estava sentada à frente e, quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. Apenas sorriu, sem motivo. Algo entre eles clicou imediatamente. Ele aproximou-se após a reunião e eles conversaram até o fechamento do prédio. Depois, mais 1 hora no estacionamento, até sentirem frio. Alguns anos depois, em 2012, casaram-se. Um casamento pequeno, apenas os íntimos, rostos felizes nas fotografias, um vestido branco que ela mesma costurou, alianças pelas quais ele economizou por 6 meses. Pouco depois do casamento, os recém-casados abriram sua própria padaria, Hannah's Artisan Bread and Pastry. O nome dela no letreiro foi ideia dele. O cheiro de massa fresca pela manhã, quando o sol ainda está nascendo, farinha no chão, o calor dos fornos, clientes regulares que passavam não apenas pelos pães, mas para conversar, senhoras que o chamavam pelo nome. O negócio ia bem. Não ficaram ricos, mas dava para viver. Parecia que a vida finalmente tinha se estabilizado. Parecia que ele encontrara o seu lugar. Mas a esposa começou a sentir saudades de casa. O Oregon era estranho. Chuva demais. Poucos rostos conhecidos. Os parentes estavam longe, a milhares de quilômetros. Ela falava cada vez mais sobre a saudade da família, da mãe, das irmãs, dos almoços de domingo onde faltava lugar à mesa. O casal pensou em se mudar. Discutiram por muito tempo, pesando prós e contras. Traçaram no papel as vantagens e desvantagens. Por fim, no outono de 2014, venderam o negócio. Trancaram a porta da padaria pela última vez e deixaram a chave com os novos donos. No início de 2015, mudaram-se para o estado de Washington, para perto dos parentes dela. Foi nessa época que Richard Russell conseguiu emprego como agente de serviço de solo na Horizon Air. Encontrou trabalho rápido. A empresa estava contratando. A rotatividade era alta. Ele ficou feliz. Naquele momento, feliz. Salário estável, seguro médico, um cronograma que podia ser planejado. O trabalho revelou-se nada fácil. Suas obrigações incluíam rebocar aviões antes da decolagem e após o pouso,
realizar o degelo das aeronaves e carregar a bagagem dos passageiros. Malas pesadas, maletas lotadas até o limite, com zíperes estourando, carrinhos de bebê, esquis em estojos volumosos, tacos de golfe. Tudo isso tinha que ser carregado manualmente, sob qualquer clima. No calor, quando o concreto esquenta tanto que o ar sobre ele vibra. No frio, quando os dedos ficam dormentes mesmo com luvas. Na chuva, quando o uniforme fica encharcado nos primeiros 10 minutos do turno. Em 2017, Richard escreveu em seu blog que antigamente sentia pena de tais trabalhadores. Escreveu honestamente, sem adornos, da forma como pensava. Eu nunca pensei que acabaria neste lugar. Antes, ao viajar, eu olhava pela janela e via essas pessoas carrancudas. Elas vagavam sem pressa pelo pátio, ou jogavam malas nos carrinhos de forma agitada, sem sorrisos, sem conversas, como robôs. Parecia o trabalho mais miserável do mundo. Por que alguém se submeteria voluntariamente ao ruído constante, aos gases de escape, carregar coisas alheias o dia todo? Eu não entendia. Pensava, isso nunca vai acontecer comigo. E agora, ele era um deles, uma daquelas pessoas carrancudas no pátio. E certamente, alguém olhava para ele pela janela e pensava a mesma coisa. Mas esse cargo tinha uma vantagem importante: voos gratuitos para funcionários. Agora, Richard podia, a qualquer momento, visitar os parentes no Alasca, entrar no avião após o turno, chegar em casa, abraçar os pais, sentar na cozinha, que cheirava exatamente como na infância. Isso era valioso. Isso o mantinha à tona. Lembrava-lhe que, fora do aeroporto, havia outra vida. Nesse mesmo ano de 2017, ele se formou com honras na Universidade Estadual de Washington. Obteve o bacharelado em Ciências Sociais, à distância, paralelamente ao trabalho, palestras à noite, exames os fins de semana, o diploma em uma moldura na parede da sala, a prova de que ele não era apenas um carregador, de que ele tinha potencial, de que aquele trabalho era temporário, um degrau, não o ponto final. Ele contava os planos para a esposa, muitos planos. Eles os discutiam à noite, quando ele chegava do turno, cheirando a querosene e suor. Entrar para o serviço militar. Lá valorizam a disciplina, e ele sabia seguir regras. Ou conseguir emprego em órgãos de segurança pública, ele sempre acreditara na justiça. Ou, por que não, crescer até uma posição de gerência em sua companhia aérea. Ser aquele que elabora as escalas, que fica no escritório, que não carrega mais malas. Hannah ouvia e assentia. Acreditava nele, ou fingia acreditar. Em dezembro de 2017, Richard postou um vídeo cômico em seu canal amador no YouTube. Algumas centenas de inscritos, amigos, parentes, pessoas aleatórias que esqueceram de cancelar a inscrição. No quadro, ele mesmo e seu trabalho monótono. Céu cinzento, concreto. Aviões parecidos uns com os outros, malas intermináveis. Atrás da sequência de cenas repetitivas, ouve-se sua voz. Oi, eu sou o Bibo Russell. Sou agente de serviço de solo. Isso significa que eu carrego muitas malas mesmo, uma quantidade incrível de malas. Ele dizia isso com ironia, com um sorriso na voz. Mas atrás da ironia escondia-se algo mais. Cansaço, talvez, ou decepção. Mais adiante no vídeo surge uma selfie. Ele sob chuva torrencial, o capuz puxado sobre os olhos, gotas escorrendo pelo rosto. Depois, imagens de uma tempestade inundando a pista de decolagem. A água forma poças na altura do tornozelo. O vento dobra as árvores atrás da cerca. Os aviões estão parados, como se estivessem amarrados. Ninguém voa com um tempo desses. Geralmente tenho que trabalhar nessas condições, lá fora, acrescenta Richard. Parecia uma queixa, mas uma queixa embrulhada em piada.
de modo que ninguém a levasse a sério, de modo que pudesse dizer: estou apenas brincando, se alguém perguntasse. No geral, Richard Beeble Russell dava a impressão de ser um homem calmo e equilibrado. Os colegas o respeitavam, os amigos o amavam. Um viajante ávido, graças aos voos gratuitos, visitara dezenas de lugares. Fotos nas redes sociais, montanhas, praias, cidades desconhecidas. Ex-atleta, ainda em boa forma, ainda conseguia correr 1 milha sem perder o fôlego. Ex-dono de padaria, líder da comunidade cristã local. Um homem com diploma e planos para o futuro. Ninguém, nem uma única pessoa, esperava dele nada repentino ou fora do comum. Nada nem remotamente parecido com o que aconteceria a seguir. Quando mais tarde interrogassem seus conhecidos, todos diriam a mesma coisa. Não consigo acreditar. Ele não. Deve ser algum erro. Sexta-feira, 10 de agosto de 2018. Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, EUA. O verão está no auge. Temperatura, confortáveis 20 e poucos graus. Um vento leve vindo da Bahia. Um dia de trabalho comum, um entre centenas. Em nada diferente de ontem, em nada notável. A vida no aeroporto segue seu curso. Alguns passageiros correm para o balcão de check-in, arrastando malas de rodinhas. Estão atrasados para o voo. Olham nervosamente para o relógio. Outros tomam café sem pressa junto à janela panorâmica, observando o campo de aviação. Faltam 3 horas para a decolagem. Não precisam correr. Crianças encostam o nariz no vidro, acompanhando com o olhar os aviões que decolam. Mamãe, olha, um grande. Anúncios pelo sistema de som. Uma voz feminina monótona que ninguém mais ouve. Ruído, movimento, rotina, cheiro de café, perfume e desinfetante. Um aeroporto é um mecanismo sincronizado. Centenas de pessoas realizam suas tarefas. Cada uma conhece seu papel. Cada uma faz seu trabalho. Pilotos verificam os instrumentos. Aeromoças sorriem para os passageiros. Carregadores levam bagagens. Controladores olham para as telas. E tudo isso funciona, dia após dia, ano após ano, sem falhas, quase sem falhas. Às 13h35, horário local, aterrissa uma aeronave 400 da companhia Horizon Air, vinda de Victoria, no Canadá. Um voo curto, menos de 1 hora no ar, apenas um pulo cruzando a fronteira. O Q400 é um turbohélice bimotor canadense, o burro de carga das rotas regionais. Uma máquina confiável, testada por milhares de voos. Este avião específico operava sob a marca Alaska Airlines. Pintura branca e azul, um esquimó na cauda. O voo de Victoria deveria ser o último do avião naquele dia. Horário é horário. Os passageiros desembarcaram, pegaram as bagagens, seguiram seus caminhos. A tripulação preencheu os documentos e foi descansar. Depois disso, o avião foi rebocado para um pátio de estacionamento distante, junto ao terminal de carga C, longe dos portões de embarque, longe da agitação. Ali, ele deveria permanecer até a manhã seguinte. Vazio, silencioso, sem serventia para ninguém até o próximo voo. Aproximadamente 1 hora após o pouso, por volta das 2h30 da tarde, Richard Russell entra no prédio do aeroporto. Turno comum, dia comum, nada de especial. Ele passa pelo posto de controle de serviço, aproxima seu crachá de trabalho, um cartão com sua foto, com seu nome. A catraca o deixa passar sem perguntas. As câmeras registram, rosto calmo, passo firme, mãos nos bolsos, nada suspeito, nada que chamasse a atenção da segurança. Usando o crachá, ele sai para o campo de aviação. Calor. O concreto reflete o sol. Cheiro de querosene. Ele já se acostumou há muito tempo, nem percebe mais. O ronco dos motores em algum lugar distante. Mais um voo decolando. Richard dirige-se ao terminal C, aquele mesmo 400 que chegara de Vitória,
Não tem pressa. Caminha como caminhou 1000 vezes antes. Pelo cronograma, a aeronave só deveria decolar no dia seguinte. O primeiro voo, pela manhã. Até esse momento, quase 24 horas. O avião estava de lado, afastado. O pessoal não lhe dava atenção especial. Por quê? Ele não vai a lugar nenhum. Está apenas parado. Entre dezenas de aviões no estacionamento. Richard esperou o momento em que não havia ninguém por perto. Olhou em volta. Certificou-se de que não estava sendo visto. Os colegas estavam ocupados com seus afazeres. Alguém descarregando outra aeronave. Alguém bebendo água à sombra. Alguém olhando o celular. Ninguém olha para ele. E então, sentou-se ao volante do trator de reboque, acoplado ao avião. Uma pequena máquina amarela que ele dirigira centenas de vezes. Tudo habitual, tudo familiar. As mãos sabem sozinhas o que fazer. Ligou o motor, engatou a marcha. Às 19h27, já é noite. O sol se inclina para o horizonte. As sombras se alongam. Ele girou a aeronave 180 graus, com o nariz voltado para a pista de decolagem. Lentamente, com cuidado, como se estivesse apenas fazendo seu trabalho. Como se fosse parte do plano. Uma manutenção técnica, um reposicionamento. Em seguida, desengatou o trator. O estalo do engate. O avião, por inércia, rolou para a frente. Alguns metros. Parou. Estático no concreto. Nas gravações das câmeras de segurança, vê-se o que aconteceu a seguir. A qualidade não é ideal. Imagem granulada. Ângulo não muito favorável. Mas vê-se o suficiente. Após alguns segundos, o homem saltou do trator. Correu para o avião. Rápido, mas sem afobação. Subiu a escada retrátil. Abriu a porta. Entrou na escuridão da cabine e bateu a porta atrás de si. Um som metálico que a câmera não gravou, mas que é fácil de imaginar. Richard Russell entrou sem impedimentos na cabine dos pilotos e trancou-se por dentro, sozinho, em um avião vazio, de 80 lugares, 80 poltronas vazias com mesas recolhidas, luzes apagadas no salão, silêncio. E ele, no assento do piloto, onde nunca antes se sentara. A situação começou a ganhar um caráter assustador no momento em que o homem ligou os motores. Primeiro um ronco baixo, um rugido crescente. Depois o segundo, e o avião pareceu acordar, tremer, ganhar vida. O som característico dos motores turbohélice. O Keiko Acarontos estava pronto para voar. O avião moveu-se pela pista de táxi, lentamente, mas com firmeza, em direção à pista de decolagem. Os funcionários da Horizon Air não notaram imediatamente, e quando notaram, não entenderam de imediato o que estava acontecendo. Alguém apontou com a mão, outro trocou olhares com um colega. Talvez um reposicionamento não planejado, talvez um erro no cronograma, talvez tivessem perdido algo no briefing da manhã, mas então caiu a ficha. Algo estava errado. Aquele avião não deveria estar se movendo. Não agora. Não sem tripulação. Não sem autorização. O controlador na torre viu no radar uma aeronave não identificada. Um ponto verde na tela que se movia para onde não deveria se mover. Um avião que não deveria estar em movimento. Que não solicitara permissão. Que simplesmente entrou na pista e parou ali, como se esperasse por algo, ou se preparasse. O controlador tentou contato. Protocolo padrão. Frases padrão. A voz, profissionalmente plana, sem emoções. Silêncio. Ruído estático nos fones. Ele repetiu a chamada. 2 vezes, 3 vezes. O mesmo silêncio no rádio. Apenas o ruído estático. Nenhuma resposta. O controlador sentiu algo apertar no peito. Estava errado. Estava muito errado. Depois, mais uma tentativa, na frequência correta. E finalmente, uma voz ecoou da cabine. Jovem, calma, quase amigável. Como se um amigo ligasse para perguntar:
Como estão as coisas? Sem medo, sem tensão. Às 19h33, horário local, o avião saiu do chão. Assim, sem um único obstáculo, sem perseguição, sem sirenes, Richard Russell ergueu a aeronave no ar. As rodas se desprenderam do concreto. A terra começou a se afastar. A bordo, além dele mesmo, não havia uma alma. 80 poltronas vazias às suas costas, 80 cintos de segurança que ninguém afivelara. Pelo rádio, ele se apresentou de forma simples, curta, sem sobrenome, sem cargo. Rich. Cerca de 40 minutos após a decolagem, às 20h05, quando ficou definitivamente claro que não era uma brincadeira, nem um erro, nem uma falha técnica, 2 caças F-15 da Força Aérea do ZEUR subiram aos céus. Máquinas de guerra, pós-combustão, o rugido dos motores que se ouve a quilômetros, receberam uma ordem: localizar e interceptar a aeronave sequestrada. Agir conforme as circunstâncias. Os caças ganharam altitude em poucos minutos. Tecnologia militar contra uma aeronave civil é como um guepardo contra uma tartaruga. Partiram para a interceptação e logo estavam ao lado do lento turbohélice. 2 predadores ao lado de uma presa desajeitada. Mantiveram-se nos flancos. Não ficaram para trás. Quando os caças alcançaram Keckley Hills, o controlador entrou em contato novamente. A voz, profissionalmente calma, nem sinal de pânico. Anos de treinamento. Sugeriu a Richard que pousasse a máquina. Um aeródromo militar estava bem próximo, a apenas 2 quilômetros. Uma pista longa. Iluminação. Estão esperando. Vão ajudar. Tudo pode ser resolvido lá. Mas o homem recusou. A voz falhou. Pela primeira vez em toda a conversa. Disse que estava com medo. Que seria pego. Algemado. Julgado. Preso. Por anos. Por décadas. Ele não queria aquilo. Não fora assim que imaginara. Não fora para isso que entrara ali. O controlador tentou acalmá-lo. Suavemente. Pacientemente. Como se fala com uma criança que tem medo do escuro. Explicou que estavam apenas procurando um lugar seguro para o pouso, que ninguém queria lhe fazer mal, que tudo poderia ser resolvido, que ainda não era tarde. Richard ficou em silêncio, pensando. Oía-se apenas sua respiração no microfone. Depois disse, não, baixo, sem explicações. Os caças seguiam colados ao avião de passageiros. Não ficavam para trás nem um metro. Não o perdiam de vista nem por um segundo. Nas cabines, pilotos de capacete, mãos nas alavancas de controle. Ambos os caças estavam armados com mísseis a ar. Bastava um disparo para despedaçar o turbohélice. Os pilotos tinham instruções claras. Se a aeronave se dirigisse a uma zona habitada, receberiam ordem para abater, sem aviso, sem segunda chance. Também foram autorizados a disparar sinalizadores de advertência, clarões brilhantes no céu noturno, rastros de fumaça, um lembrete de que aquilo não era um jogo, um lembrete de que tudo aquilo era realidade. Durante todo o voo, Russell manteve negociações com o controlador, negociações estranhas, diferentes de tudo o que aquelas pessoas enfrentaram em anos de trabalho. A voz de Richard soava ora calma, ora excitada. Ora ele fazia piadas, inadequadas, desajeitadas. Ora mergulhava em longos silêncios, como se ele mesmo não entendesse o que estava fazendo ou por quê. Como se uma parte dele estivesse em êxtase e a outra em pânico. O controlador, um homem maduro com 20 anos de experiência, diria depois que foi a conversa mais estranha de sua vida. Ele já ouvira pânico, ouvira agressividade, ouvira bêbados e drogados, mas nunca ouvira nada parecido com aquilo. A voz de um homem que parecia estar falando consigo mesmo, que parecia já não estar totalmente ali. Em certo momento, Richard disse, casualmente, como se discutisse o tempo ou os planos para o fim de semana.
Acho que vou tentar fazer um barrel roll. Se der certo, abaixo o nariz e encerro por aqui. Um barrel roll. Uma manobra de acrobacia aérea. Em um turbohélice de passageiros que não foi projetado para isso. Que não foi criado para tais cargas. Executado por um homem que nunca aprendera a voar. Que nunca se sentara no assento de um piloto até aquela noite. Sem chegar ao limite das capacidades do avião. Por algum milagre, por uma sorte incrível, o homem empurrou bruscamente o nariz para baixo. A terra avançou ao seu encontro. A água da baía, parecendo do alto um espelho escuro. Os segundos se esticaram. O tempo desacelerou. E então, um puxão para trás, um manche contra o peito, e ele conseguiu sair do mergulho. Nivelar a máquina. Continuar o voo. As asas tremiam com a sobrecarga. A fuselagem rangia, mas aguentou. Ele estava vivo. O avião estava intacto, por enquanto. E então, voando sobre a baía de Puget Sound, a aeronave realizou algo verdadeiramente inacreditável. Um barrel roll completo. Uma rotação de 360 graus em torno do eixo longitudinal. A uma altitude de poucos metros sobre a água, tão baixo que parecia que a asa tocaria as ondas a qualquer momento. Reflexos solares na superfície. A asa cortando o ar. O mundo virando de cabeça para baixo e voltando ao normal. Como ele fez aquilo? Ninguém entendeu depois. Nem os especialistas que estudam acidentes aéreos há anos. Nem os pilotos com 30 anos de experiência que já viram de tudo. Nem os instrutores que ensinam a voar nessas máquinas e conhecem suas capacidades de cor. O Q-400 não deveria ter suportado tal manobra, mas suportou. Como se o próprio avião quisesse voar. Ao realizar tais figuras em um turbohélice de passageiros, Russell corria o risco de cair a qualquer segundo, na água, e então talvez nunca o encontrassem. Em bairros residenciais na costa, sobre casas, ruas, pessoas, sobre aqueles que, naquele momento, jantavam ou viam televisão ou colocavam os filhos para dormir, sem suspeitar que sobre suas cabeças desenrolava-se uma loucura, sem suspeitar que suas vidas estavam por um fio, dependendo da decisão de um homem que nunca viram e nunca veriam. O controlador fez uma última tentativa, a voz ainda calma. O profissionalismo prevalece, mas agora ouvia-se algo mais nela, cansaço, ou desespero, ou a compreensão de como tudo aquilo terminaria. Por um instante, pareceu que o homem concordaria, que o bom senso venceria, que o instinto de autopreservação despertaria. Richard pronunciou: "Tudo bem." Pausa. 3 segundos. 4. Silêncio no rádio. A esperança, frágil como vidro. E depois a voz dele mudou. Tornou-se diferente, mais baixa, mais abafada. O pânico tomou conta dele. Ou talvez clareza, uma clareza terrível e definitiva. A resposta chocou todos os que ouviam a transmissão. Controladores, pilotos de caça, todos ligados àquela frequência. "Não sei, cara, não sei. Eu não quero. Eu esperava que tudo terminasse assim. Entendam. Na verdade, eu não planejava pousar. Não planejava pousar. Desde o início, não planejava. Era um bilhete só de ida. Ele sabia disso quando entrou no avião. Sabia quando ligou os motores. Sabia quando saiu do chão." Richard perguntou, como quem não quer nada, como se não fosse importante, se teria combustível suficiente para chegar às montanhas olímpicas. Montanhas ao oeste, picos nevados, rosados pela luz do entardecer. Bonito, longe. Talvez ele quisesse vê-las pela última vez. Talvez estivesse apenas pensando alto. O tempo passava. Minutos viravam dezenas de minutos. O pânico dele aumentava. Dava para ouvir na voz. A respiração acelerou. As palavras se confundiam. O sol se punha no horizonte. O céu ficou laranja. Depois carmesim, depois azul escuro. As primeiras estrelas surgiram no leste.
e o combustível nos tanques estava chegando ao fim. O ponteiro do medidor rastejava implacavelmente para o zero. Zona vermelha. Luz indicadora piscando. A voz dele ficava cada vez mais sombria. As piadas e a bravata dos primeiros minutos desapareceram. A excitação do voo sumiu. Agora, na transmissão, só se ouvia desespero, nu, exposto. A voz de um homem que percebeu que não havia caminho de volta, voando um pouco mais, sobre a água, sobre as ilhas, sobre as luzes esparsas na costa, sobre a vida que continuava lá embaixo sem ele. Ele acrescentou: tem muita gente para quem eu sou importante. Eles vão ficar tristes quando souberem o que eu fiz. Eu gostaria de pedir desculpas a cada um deles. Pausa. Respiração pesada no microfone. Ruído dos motores ao fundo. Eu sou apenas um cara quebrado. Quebrado. Ele disse exatamente isso. Quebrado. Não louco. Não mau. Não desesperado. Quebrado. Como algo que caiu e não pôde ser consertado. Em suas próprias palavras, ele roubou o avião para sentir, nem que por um momento, paz e liberdade no céu. Aquilo que lhe faltava na terra. O que não conseguia encontrar em lugar nenhum. Nem no trabalho, nem na família, nem na fé. Só aqui. Só agora. Só desse jeito. Após passar cerca de 70 minutos no ar, mais de 1 hora acima da terra, a sós com o céu, com as nuvens, com o horizonte escurecendo, Russell informou ao controlador: um dos motores está parando. O combustível acabou. Um motor. Agora silêncio. O segundo ainda resiste, mas por pouco tempo. Aconselharam-no a descer sobre a água, voar em baixa altitude. Talvez desse para aguentar. Talvez ainda não fosse tarde. Talvez houvesse uma chance. Aquelas foram as últimas conversas. Depois disso, silêncio. O rádio calou-se. Apenas estática. Apenas espera. Às 20h47, o sol já quase havia se posto. O crepúsculo se adensava sobre a baía. As luzes na costa pareciam distantes e irreais. O homem direcionou o avião para a ilha Ketron, um minúsculo pedaço de terra em Puget Sound, 4 quilômetros de comprimento, menos de 1 quilômetro de largura, pouco habitada, algumas dezenas de casas espalhadas pelas encostas, muita floresta, abetos, pinheiros, vegetação densa. Talvez ele tenha escolhido este lugar de propósito, conscientemente, para não atingir ninguém, para não ferir aqueles que não tinham nada a ver com isso. Um último ato de cuidado, se é que se pode chamar assim. Ou talvez apenas tenha voado enquanto dava para voar, enquanto tinha combustível e vontade, enquanto o avião ainda obedecia. Em instantes, ele inclinou o nariz da aeronave, empurrou o manche. A terra avançou ao seu encontro. As árvores ficavam cada vez mais próximas. Primeiro uma massa verde, depois copas individuais, depois galhos. E ele despencou, em direção à floresta, em direção às árvores, em direção à terra, em direção ao que o esperava desde o início. A tripulação de um rebocador que passava por perto foi a primeira a notar a catástrofe. Um clarão, brilhante, laranja, visível a quilômetros. Uma coluna de fumaça sobre as árvores, subindo ao céu noturno. Chamaram o resgate. Passaram as coordenadas e esperaram. Bombeiros e médicos chegaram à ilha 1h30 depois. Não foi imediato. A ilha é pequena, o acesso é difícil. É preciso navegar. É preciso encontrar um local para desembarque. Tiveram que abrir caminho entre arbustos densos, avançar pela mata no escuro, com lanternas cujos feixes revelavam galhos e raízes na escuridão, com equipamentos nos ombros. O terreno era irregular, rochoso. Os pés escorregavam na grama úmida. O fogo consumiu uma área de 1 hectare. A floresta seca de verão inflamou instantaneamente. As árvores queimavam como tochas. Faíscas voavam para todos os lados.
O calor era sentido a 100 metros. Só conseguiram apagar o incêndio na manhã seguinte, quando o dia já havia clareado e a escala da destruição se tornou visível. Quando os bombeiros finalmente puderam se aproximar, a aeronave foi completamente destruída, destroços espalhados pela encosta por dezenas de metros, metal retorcido que ainda há pouco era um avião, árvores carbonizadas, esqueletos negros contra o céu cinzento da manhã, cheiro de queimado que se sentia a 1 quilômetro e, o mais terrível, o local da queda ficava muito perto de casas residenciais, algumas centenas de metros. Se a trajetória fosse ligeiramente diferente, se ele tivesse virado um pouco para a esquerda, se o vento soprasse para o outro lado. Mas tentavam não pensar nisso. Era assustador demais pensar nisso. O incidente foi manchete em todo o país. Funcionário de solo rouba avião. 70 minutos de loucura sobre Seattle. Ele disse: "Sou um cara quebrado." Quem é Richard Russell? A mídia se fartava de detalhes. Especialistas davam comentários, uns em estúdios, outros por telefone. Pessoas comuns discutiam nas redes sociais. Teorias se multiplicavam. Versões contradiziam-se. A causa oficial da catástrofe foi considerada descida deliberada seguida de colisão com o solo. Palavras secas num relatório oficial. Linguagem burocrática atrás da qual se escondia uma tragédia impossível de explicar por definições. Naquele momento, tornou-se uma das mais graves violações de segurança nas companhias aéreas domésticas do Equinor em anos recentes. Um homem sem licença de piloto, sem uma única hora de treinamento de voo, um funcionário do aeroporto com crachá e colete amarelo, simplesmente entrou num avião e voou. Como isso é possível? Como o sistema permitiu tal coisa? Quem é o culpado? O público ficou em choque, porque isso não foi cometido por um terrorista de barba e olhos insanos, nem por um psicopata com passado criminal e histórico de violência, mas por um rapaz tranquilo de 29 anos, um funcionário de companhia aérea que carregou malas por 4 anos, um bom marido que amava a esposa, uma pessoa que todos gostavam, alguém que ninguém entendia. Pelas conversas com o controlador, ficava claro. Richard entendia que aquele era seu último voo. Ele soube desde o começo, quando entrou no avião, quando ligou os motores, quando saiu do chão e viu o aeroporto diminuindo lá embaixo. Ele sabia e voou mesmo assim. Segundo o FBI, Richard Russell morreu de múltiplos traumas na colisão com o solo. Morte instantânea, se é que isso serve de consolo. Ele mesmo acertou as contas com a vida. Escolheu esse caminho, deixando o país perplexo. E uma pergunta que ninguém conseguiu responder. O que poderia levar este homem comum, normal, tranquilo, a um passo tão radical? No trabalho, ele era querido. Todos repetiam isso. Colegas, gerência, conhecidos casuais que cruzavam com ele nos corredores. Ele, como muitos, queixava-se do salário e das condições de trabalho. $14 por hora, menos do que pagam em algumas cafeterias. Trabalho físico pesado que faz as costas doerem e os ombros latejarem. Calor no verão, quando o uniforme gruda no corpo. Frio no inverno, quando os dedos não dobram. Chuva que cai por semanas. Mas não havia nada de incomum nessas queixas. Todos se queixavam assim, todos os dias, nas áreas de fumantes e nos vestiários. No entanto, um piloto da Horizon Air lembrou-se mais tarde de alguns episódios estranhos, pequenos detalhes que na época não pareceram importantes, que ele notou perifericamente e esqueceu logo em seguida. E depois, quando tudo aconteceu, lembrou-se, e eles pareceram bem diferentes. Certa vez, Russell demonstrou um interesse suspeito na metodologia de partida dos aviões. Ficou por perto
Quando o piloto fazia a verificação pré-voo, fazia perguntas, não triviais, mas específicas. Olhava atentamente, memorizava. O piloto pensou na época, rapaz curioso, quer entender como tudo funciona, nada demais. E cerca de 1 ano antes do incidente, o mesmo piloto flagrou Richard e outro membro da equipe na cabine. A aeronave estava em manutenção, as portas estavam abertas, estavam sentados nos assentos dos pilotos, Richard no esquerdo, o colega no direito, e clicando nos interruptores, só por clicar, por curiosidade, brincando de piloto, como crianças, ou não era apenas por isso. O piloto chamou a atenção deles. Eles se desculparam, saíram. Não se repetiu, ou repetiu-se, mas ninguém viu. Para ligar o Q400 não era necessária a chave. O avião não dava partida como um carro, mas era preciso saber a sequência, quais botões apertar, quais chaves alternar, em que ordem, quais luzes deveriam acender. Richard, ao que parece, sabia, estudou, memorizou. A análise do histórico de buscas na internet mostrou. O homem via vídeos instrutivos sobre pilotagem, vídeos no YouTube, há milhares lá, instruções, demonstrações em simuladores de voo, gravações de cabines de aviões reais. Ele não tinha licença de voo, nem uma única hora de instrução oficial, nenhum instrutor, nenhum voo de treinamento. Mas ele se preparava, à sua maneira, secretamente, em casa, à noite, quando a esposa achava que ele estava jogando videogame. O CEO da Horizon Air deu uma coletiva de imprensa um dia após a catástrofe. Parou diante dos jornalistas, cansado, confuso, num terno que parecia ter ficado grande para ele. Disse que as manobras aéreas de Russell foram inacreditáveis. Um barrel roll num Q400, a poucos metros da água, sem treinamento, sem experiência. É impossível, não entra na cabeça. Contraria tudo o que sabemos sobre voar. Não se entende de onde ele tirou tal experiência. Durante as conversas, o próprio Richard admitiu ao controlador que sabia um pouco de pilotagem. Graças aos videogames, provavelmente tratava-se de simuladores de voo. Microsoft Flight Simulator, X-Plane, programas que reproduzem o voo com uma precisão assustadora, horas e horas no computador, voos virtuais, decolagens e pousos virtuais, acidentes virtuais após os quais se pode simplesmente apertar Restart. Ele treinava, no seu quarto, sozinho. À noite, quando toda a casa dormia, preparava-se para o voo do qual não pretendia voltar. E ninguém notou nada. Alguns amigos e parentes levantaram outra versão. No ensino médio e na faculdade, Richard jogou futebol americano, um esporte de contato duro, onde as colisões fazem parte do jogo. Pancadas, derrubadas, quedas no chão duro, numerosas concussões, diagnosticadas e nem tanto. Aquelas após as quais ele descansou um pouco e voltou ao campo. Aquelas sobre as quais não contou a ninguém. Talvez sua instabilidade mental tenha sido causada por encefalopatia traumática crônica, ETC, uma palavra longa para algo terrível, uma doença neurológica que se desenvolve após traumas cranianos repetidos. É frequentemente encontrada em ex-jogadores de futebol, naqueles que jogaram na juventude e pareciam absolutamente saudáveis, em boxeadores que tiveram centenas de lutas, em jogadores de hóquei que passaram a carreira batendo nas bordas. Os sintomas: depressão que surge sem motivo, impulsividade impossível de controlar, falhas de memória, mudanças de humor e pensamentos fatais, vozes silenciosas na cabeça dizendo que nada faz sentido. Esta versão não pôde ser confirmada nem refutada. A ETC só é diagnosticada post-mortem. É preciso examinar o cérebro ao microscópio. E sobrou muito pouco de Richard. Restos carbonizados, destroços espalhados,
Nada que pudesse ser colocado sob um microscópio. No fim das contas, ninguém nunca soube o que se passava em sua cabeça. O que quebrou? Quando quebrou? Foi um único momento, um estalo após o qual tudo mudou, ou um deslize lento para baixo, dia após dia, mês após mês. E se poderia ter sido consertado? Se poderia ter sido percebido? Se poderia ter sido parado? Restaram apenas as gravações das conversas, arquivos de áudio que depois foram postados na internet, a voz de um jovem nos fones do controlador, calma no início, quase alegre, quase despreocupada, desesperada no fim, baixa, quebrada, já não totalmente viva. Eu sou apenas um cara quebrado. Essas palavras foram depois citadas repetidamente, em artigos, em documentários, em podcasts que analisaram esta história minuto a minuto. Tornaram-se o epitáfio de um homem que uma vez esteve diante de uma turma de formandos e disse que o vencedor é aquele que joga seguindo as regras, que acreditava nisso, que vivia por esse princípio e depois quebrou todas as regras de uma vez, numa única noite, num único voo, sobre a Bahia, onde o sol se punha atrás das montanhas. E ninguém jamais entendeu por quê.